Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma série de vídeos explicativos introdutórios ao After Effects. Eu preparei essa série de vídeos para apresentar os conceitos fundamentais de After Effects, então assim, se você já conhece algo de After Effects, você não vai ver conceitos muito avançados aqui. Esse é uma série de vídeos pensando muito naquela pessoa que conhece já os aplicativos gráficos de alguma forma, mas usou pouco ou quase nada do After Effects, tá bom? Então, eu vou estar utilizando a última versão do After Effects, mas a grande parte dos conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês, elas se aplicam a praticamente todas as versões do After Effects. Claro que coisas mais avançadas não vão estar disponíveis em todas as versões, mas não é o caso dessa série de vídeos aqui, que é mais introdutória, tá bom? Então vamos lá? Bom, aqui vocês podem ver a interface inicial, a janela inicial. Quando você abre o After Effects, você vai ter uma janela te apresentando criar um novo projeto ou abrir um projeto. Lembrando que eu vou estar utilizando a versão em inglês, mas a versão em português, os menus, estão todos no mesmo lugar, mudando apenas a maneira como o recurso é referido em português, tá? Então ele tem aqui uma série inclusive, se você quiser aprender o After Effects, saber o que tem de novidade na versão que você está utilizando, você tem as coisas, tutoriais básicos, né, para você aprender mais. Mas vamos começar um novo projeto, porque eu vou explicar a interface agora, como que o After Effects está organizado. Então a gente clica em um novo projeto, e aqui a gente tem que entender algumas coisas antes de aprofundar no After Effects. Sempre que você vê um painel com essa borda azul, significa que ele é o painel ativo. Tá? Então, sempre que eu clico em algo, ele me mostra qual é o painel ativo. Tá bom? Vou começar aqui pelo painel de projeto. O painel de projeto é onde todos os seus arquivos que vão estar presentes no seu projeto de animação, eles estão. As composições, os arquivos de vídeo, imagens, arquivos de Illustrator, arquivos de áudio, todos os arquivos que estão no projeto, eles ficam nesse lugar, tá bom? Dentro desse painel, você tem algumas opções, sabe? Aqui você tem um botão para interpretar o arquivo que você está utilizando. Isso aqui é utilizado, por exemplo, quando você importa um arquivo de vídeo e ele está numa quantidade de quadros por segundo diferente da que você está utilizando no seu projeto. Então você pode clicar aqui e mudar a quantidade de quadros que você quer. Aqui você pode criar pastas para colocar os seus arquivos. Então, por exemplo, vou criar uma pasta aqui com imagens. Aqui eu crio composições, tá? A gente vai entender o que são essas composições daqui a pouco. E aqui eu ativo as configurações de renderização. Dependendo da placa de vídeo que você estiver utilizando, se for um computador mais potente, opções diferentes vão aparecer aqui. Tá? Mas o que importa para a gente agora é entender que os arquivos que a gente precisa e vai utilizar no projeto, eles sempre ficam aqui. Então, vamos criar aqui um novo projeto. Tá? O que a gente tem que entender é que um projeto de After Effects ele pode ter dentro do projeto várias composições, tá? Várias composições. A gente vai entender o que é composição daqui a pouco. E ele também, você pode criar composições a partir de arquivos, por exemplo, de arquivos de Photoshop, arquivos de Illustrator, enfim. Você cria as composições a partir de arquivos que você importa, tá? Então, vamos criar aqui uma composição. Então, suponhamos que a gente queira fazer um vídeo para o YouTube em HD com 5 segundos. Então, eu clico em Nova Composição. Essa janela é a janela de propriedades das composições. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui que eu quero o nome da composição, YouTube, abertura, canal. Ou melhor, né? Deixa eu tirar o YouTube aqui.
Abertura, canal YouTube. Faz mais lógica. Em básico, eu posso escolher um preset, né, que é um template, que ele já vem meio que pré-definido, sabe? Você tem desde formatos para cinema, formatos para TV analógica, formatos... Mas o mais usual é você escolher o HD 720, em 29,97 quadros por segundo, ou o HD V 1080, que é o famoso Full HD, tá? Vamos colocar 720, porque a gente não precisa de uma resolução muito alta para o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, ele já coloca aqui a resolução e que a duração dele vai ter 5 segundos, tá? Aqui é a cor de fundo que vai estar quando a gente criar a composição. Quando a gente der OK, observem que a cor de fundo ficou esse rosa. Beleza. Aqui na janela composição, vamos deixar ela ativa aqui. Essa é a área onde a nossa ação vai acontecer. Aqui eu tenho a visualização do tamanho do preview. Então ele está vendo aqui em 100%. Então para a gente ver tudo isso, a gente provavelmente tem que diminuir aqui. Sabe? Essa área toda é o tamanho 100% do projeto. Mas a gente não precisa disso. A gente pode vir aqui e colocar essa opção, por exemplo, Fit, que é ajustar. Então ele sempre vai deixar a composição ajustado. Tá? Mas como é que eu faço para mudar essa cor, já que eu não quero que a cor do vídeo seja essa? Simplesmente eu posso vir em composição com configurações, os settings, né? E mudar a cor que eu quero. Vamos supor que eu queira um cinza. Então tem aqui um cinza. Certo. Aqui a gente já sabe que a gente tem o nível de zoom da tela. Aqui a gente tem a resolução que a gente está trabalhando. Isso aqui é muito utilizado quando você está com um arquivo de sei lá, muita resolução, 4K, por exemplo, e o seu computador fica muito lento, você pode reduzir aqui a resolução para 1/4 de resolução, 1/3 de resolução, metade da resolução, ou resolução total. Ou então você deixa automático, o computador vai tentar fazer isso de maneira automatizada. Tá? Eu sempre deixo em alto, que eu acho melhor. Aqui também é uma opção que na hora que você vai fazer o preview, a pré-visualização da animação, se você quer ver em wireframe, que é praticamente só um contorno dos objetos, aqui não tem nada, então ou você quer uma resolução adaptativa. Eu deixo também sempre em resolução adaptativa. Esse aqui é um botão para você ver o que é transparente, o que não é transparente na sua composição. Às vezes você tem imagem que o fundo... suponhamos que nós tenhamos aqui um fundo branco e uma imagem que também tem um fundo branco. Pode criar a ilusão que essa imagem ela é transparente, porque tanto o fundo da imagem quanto o fundo da composição são brancos. Mas para a gente ver o que é transparente de fato, a gente clica nesse botão e a gente vê exatamente o que é transparente. Essa é uma opção que visualiza as máscaras. Aqui a gente vai ver sobre máscaras mais à frente. Aqui é uma região de interesse, né? O que eu quero visualizar, se é uma área pequena ou outra. Isso aqui também é para, vamos dizer assim, fazer um preview mais rápido das animações. E aqui são os grids que eu vejo qual que é a margem de segurança que eu quero para quando eu estou fazendo animação. Aqui vai aparecer em televisões tradicionais, aquelas de tubo. Aqui nas transmissões, essa área de segurança, né, de transmissão de TV mesmo. E aqui a área total, que provavelmente é como vai aparecer no YouTube. Posso desligar isso aqui. Isso aqui também é a mesma coisa, para ver o grid, para ver as réguas. Você sempre tem essas opções. As réguas aqui funcionam exatamente como no Illustrator e no Photoshop. É bom, muitas vezes eu quero alinhar elementos aqui, então a gente utiliza réguas para isso. Clicar e arrastar nas réguas. Então, deixa eu esconder o grid. Vou deixar as réguas ativadas.
Certo? Então, como que a gente inicia um projeto aqui de fato? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o After Effects, ele, apesar de ter algumas ferramentas de desenho nele, a gente geralmente importa arquivos de outros aplicativos para poder trabalhar aqui. Então vamos importar um arquivo aqui só para vocês verem. Eu vou em arquivo, né? File, aqui, import file, importar arquivo. E eu vou escolher aqui um arquivo que nós já utilizamos, é só para dar um exemplo. Eu estou importando aqui a forma geométrica, é um arquivo de Illustrator. E aqui ele vai me perguntar o seguinte, se eu quero importar ele como uma composição ou como um footage. Eu vou importar das duas formas para a gente entender as diferenças, tá? Eu vou importar primeiro como composição e eu quero manter o tamanho do footage. Footage são elementos, tá? Vamos tentar traduzir dessa forma. Footage é o elemento que tem dentro do arquivo de Illustrator. Então vamos deixar a dimensão do footage em tamanho do layer. Ok? O que acontece? Quando eu importei o arquivo de Illustrator, ele trouxe aqui... deixa eu deixar aqui mais fácil. Ele trouxe aqui um arquivo de composição, esse ícone que é colorido é um arquivo de composição, tá? Olha aqui a composição que a gente estava trabalhando, vou dar duplo clique, ele vai abrir aqui, que foi a primeira que eu criei, e ele traz esse arquivo de composição, chamado formas geométricas, e dentro, se eu dou duplo clique, ele tem todos os layers que foram feitos no Photoshop, no Illustrator, no caso. E se observem que ele também traz uma pasta que tem todos esses layers isolados aqui, se você quiser utilizar eles de maneira isolada. Eu devo ter importado duas vezes. Eu vou apagar isso aqui que não... a gente precisa é esse. Certo. Agora eu vou importar o mesmo arquivo como footage e não como composição. Observe o que vai acontecer. Eu vou importar o arquivo. Eu venho em formas geométricas. Eu já vou desmarcar aqui, eu criar a composição. Eu vou deixar só para você ver que vai aparecer a mesma opção. Então aqui, ao invés de ser composição, eu vou colocar footage. E eu quero todos os layers merged. Merged é achatados, ou seja, como uma imagem só. Tá aqui, ele trouxe apenas o arquivo de Illustrator. Tá? Se der duplo clique eu consigo visualizar. Mas sem os layers, sem os elementos estarem isolados, apenas como uma única imagem. Tá? Isso são as duas formas de você importar os arquivos. Tá? E ele trouxe aqui uma composição, que a gente não precisa, porque eu não desmarquei aquela opção, criar composição. Então, e aqui eu tenho o arquivo separado. Tá? E aqui a gente começa a entender um pouco a lógica da timeline. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vetores, eu posso pegar os meus arquivos, deixar aqui e organizar. Vamos deixar a minha composição do lado de fora, as composições, e vou criar uma pasta aqui, comps. É muito importante a gente organizar os nossos arquivos porque conforme um projeto ele vai crescendo, muitas vezes a gente vai perdendo um pouco o controle da complexidade do tanto de arquivo que a gente pode ter aqui na janela de projeto. Inclusive temos até uma busca aqui, por exemplo, vetores. Ele me mostra aqui, pasta vetores, já dá um preview. Ok? Vou abrir aqui novamente, deixa eu apagar. Vou abrir aqui novamente a nossa composição, não tem nada. Diminuir aqui a timeline. Uma outra parte fundamental da interface é a nossa timeline, tá? A linha do tempo. É aqui na linha do tempo que conforme eu coloco os arquivos aqui,
elas vão aparecer como layers, tá? Então, sempre que eu arrasto um arquivo para cá, eu também posso arrastar esse arquivo para cá. Quantas vezes eu arrasto, ele vai duplicando os arquivos, tá? Sempre que eu arrasto um arquivo, se não for vídeo que tem um tempo específico, ele sempre vai pegar o tamanho total da timeline, tá? Então ele cria um layer, e esse layer tem uma série de opções aqui, que depois a gente vai aprofundar. E cada layer que a gente coloca na timeline, ele tem uma série de propriedades. Essas propriedades elas podem ser animadas de maneira isolada, ponto âncora, posição, escala, rotação e opacidade. Nós vamos ver isso também em outro vídeo. E é basicamente esse o funcionamento principal como a timeline funciona. Do lado direito, nós temos o painel de informações, né? Sempre que eu clico num objeto, ele me fala, olha, qual é a cor que tá, ele me dá a composição em RGB, ele me fala a posição que o nosso cursor tá. Aqui eu tenho o preview do play aqui, ou aperto barra de espaço, mas assim, como não tem nenhuma animação, não vai acontecer nada. Barra de espaço, assim que eu aperto barra de espaço, eu posso dar play e parar, tá? É importante a gente entender que aqui a gente chama isso cabeça de play, né? Ou playhead. A gente controla ela, clicando e arrastando. Essa parte superior é o nível de zoom que a gente está trabalhando na timeline, tá? Aqui eu tô frame a frame, 1 frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames, 5 frames. Aqui eu estou vendo todo o projeto, 5 segundos. Isso aqui é muito bom quando eu quero fazer um controle refinado de algum aspecto da animação, tá? Então esse é o nível de zoom, ele também pode ser acessado aqui. É a mesma coisa. Essa segunda timeline, esse segundo controle aqui, azul, ele é a minha área de trabalho, tá? Então, supondo que eu queira trabalhar somente no preview dessa área aqui. Então, eu seleciono a área que eu quero, quando eu dou play, ele só vai reproduzir essa área de trabalho, tá? Isso aqui também pode ser utilizado para você exportar apenas aquele trecho da animação que você está trabalhando. Apertar a barra de espaço, vou voltar para o tamanho certo. Pessoal, eu vou evitar de usar atalhos aqui o máximo, tá? Quero que vocês aprendam a fazer isso com o mouse e usando os menus da interface, mas eu falo isso porque praticamente para tudo que vocês estão vendo aqui, que eu estou fazendo, existe um atalho. E geralmente profissionais mais experientes em motion graphics, eles usam muito atalho, e principalmente para quem está começando, isso às vezes confunde um pouco, porque você não vê qual que é o comando que ele está fazendo. Bom, continuando aqui do lado direito, nós temos o preview, né? Eu já falei, aqui a gente previsualiza, tem uma série de opções de tocar reverso, enfim. E eu tenho aqui depois a janela de efeitos e presets, né? Presets são ajustes pré-configurados, assim, de animação, de efeitos especiais. Cada efeito aqui tem uma série de categorias de efeitos aqui. Aqui são os efeitos padrão do After Effects. Eu não instalei nenhum plugin, tá? Então vou estar trabalhando, explicando para vocês aqui da maneira mais tradicional que vem no After Effects, como você instala ele. Eu tenho a biblioteca, os arquivos que eu baixo, eles podem ficar disponíveis em todos os meus aplicativos, né? Enfim, eu tenho, mas o que é importante para a gente entender que aqui ficam os efeitos. E aqui eu tenho algumas opções de como que eu quero salvar o meu layout de tela, né? Então eu tenho ajustes pré-definidos para tela pequena, para aprender o After Effects, o padrão, que é o default que a gente está utilizando, o standard, enfim, tem outras opções e você pode salvar a sua própria customização de tela de trabalho. Bom, eu vou agora explicar essa barra de ferramentas aqui. Então, vou selecionar aqui o meu layer e vou tirar a visibilidade dele. Tá? Vejam, o layer continua aqui, mas ele está sem visibilidade, porque eu cliquei nesse olhinho, esse ícone de olho aqui. Aqui ele volta para Home, que é aquela parte onde a gente cria um novo arquivo, enfim, vocês já viram isso. Essa é a ferramenta básica de seleção, tá?
ferramenta de seleção funciona como no Photoshop e no Illustrator. Então você seleciona os objetos com ela. A ferramenta da mão, ela serve para quando você tiver, por exemplo, num zoom muito, que é o do zoom de 400, você pega a ferramenta mão e você pode arrastar a composição para ver os detalhes que você quer. Tá? Ela é basicamente para isso. Você pode acessar essa ferramenta apertando H. Sabe? O atalho é H. Aqui é o zoom, funciona de maneira similar isso aqui, mas você dá zoom na área que você quer. E aqui alguns controles de câmera 3D, a gente vai ver isso. Rotação, ponto âncora do objeto, também vou explicar isso mais à frente. Aqui as ferramentas básicas de desenho, tá? Então eu tenho o que a gente chama de Shape Layers, tá? Posso fazer, tem uma série de formas aqui, né? E aqui eu posso controlar o preenchimento, né? A cor, por exemplo, vou colocar essa cor, contorno, quero sem contorno. Então eu clico aqui em contorno, vou clicar sem contorno. Eu pego a ferramenta de seleção, seleciono o meu Shape Layer, tá vendo? Ou a forma, né? Camada de forma. Ele já cria, conforme eu vou desenhando, ele já cria automaticamente um Shape Layer aqui. Eu posso renomear os meus arquivos simplesmente apertando Enter e escrevendo quadrado. Eu tenho a ferramenta de desenho, funciona como no Illustrator. Então eu quero com contorno vermelho. Contorno, se eu clicar e arrastar para a direita ou para a esquerda, ele aumenta ou diminui. E eu quero sem preenchimento. Então, a gente tem aqui contorno. Eu tenho ferramenta de texto. Vamos tirar aqui. E eu posso selecionar como no Illustrator. Eu posso segurar Shift para manter a proporção. Eu tenho algumas ferramentas aqui que são mais para fazer rotoscopia, que é a ferramenta de pintura, de carimbo, de borracha, de Puppet, né? Depois eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas ferramentas fazem. Essencialmente, esse é o básico da interface, tá? Nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco mais sobre o que cada uma dessas formas fazem, qual a diferença delas para o nosso projeto e como que nós podemos animar esses projetos, tá? Até mais.